Imagina que você está numa estrada e você consegue ver alguns metros à sua frente. E cada passo que você dá, o horizonte vai mudando. Você faz uma curva nessa estrada e o que está na sua frente já é outra imagem, já é outro cenário. Você já está tendo outra visão. Quando a gente começa a realizar, é exatamente assim. A gente dá um passo e o que está na frente começa a mudar. Olá, Flecha! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando agora o Pode Comunicar, o podcast que ativa o seu conteúdo. E esse episódio é para te falar sobre a maior série de TV independente do mundo. Hoje nós vamos falar sobre The Chosen, Os Escolhidos, que é uma série que atingiu recordes, que bateu números impressionantes e tem 3 lições para nos ensinar. Essa série que faz história, ela já está no ar há 5 anos, ela faz história, ela tem alguns ingredientes que você pode aprender e aplicar na sua mensagem, aplicar no seu dia a dia, para que você melhore como comunicador, como comunicadora, para que você avance como flecha. O episódio de hoje é sobre como ter audiência e fazer sucesso, baseado na experiência do The Chosen. Para quem não sabe, The Chosen é uma série americana do diretor Dallas Jenkins. Significa Os Escolhidos. The Chosen, em português, significa Os Escolhidos. E é uma série que fala sobre as histórias de Jesus. Mas caramba, como pode uma série que fala sobre histórias tão conhecidas, tão antigas, fazer tanto sucesso? Esse é o objetivo do episódio de hoje, te explicar como The Chosen conseguiu ser um sucesso. Eu tenho aqui alguns números e eu quero que você entenda a grandiosidade dessa série. Se você ainda não viu nenhum desses episódios, quando acabar o Pode Comunicar, você corre para assistir, porque tem no YouTube, tem na plataforma gratuita deles, eu já vou te explicar. Olha só, por que é a maior série de TV feito de forma independente do mundo? Aliás, o que é uma série independente? É uma série que não foi produzida por um canal de TV, por uma emissora de TV. É uma série que uma pessoa, que é o Dallas Jenkins, se dispôs a escrever, a produzir e a colocar no ar, de forma independente, sem que houvesse um grande canal, uma grande emissora, um grande grupo de televisão ou do serviço de streaming patrocinando a produção dessa série. E olha só, em 2 temporadas, nas 2 primeiras temporadas, The Chosen conseguiu mais de 400 milhões de visualizações. 400 milhões de visualizações. Imagine, usando apenas o poder da internet, usando apenas a distribuição, o chamado boca a boca, ou seja, da internet é o compartilhamento de link. As pessoas foram gostando e indicando. 400 milhões de visualizações é como se a gente tivesse 5.000 Maracanãs lotados. Imagina o Maracanã, o estádio, o maior estádio do Brasil, gigante. Imagina 5.000 deles lotados, cheios de gente. É compatível a 400 milhões de visualizações. 5 Maracanãs lotados. Incrível, incrível que eles conseguiram. A série foi ao ar em 2017. E no final de 2022, a 3ª temporada começou a ser exibida. Então, em 5 anos, eles conseguiram colocar 2 temporadas completas no ar e iniciar a 3ª temporada. Agora, olha só o que é interessante nessa história, porque se é uma produção independente, ou seja, sem o patrocínio de uma emissora, de um grande grupo, como é que eles fizeram The Chosen? Como foi possível essa série sair do papel? Porque eles partiram para o financiamento coletivo, chamado crowdfunding. Olha só, as pessoas foram colaborando de livre e espontânea vontade. Elas gostaram de ver um episódio, 2 episódios e começaram a colocar dinheiro. Falaram, não, a série The Chosen precisa ir mais longe, é muito boa, é muito interessante. Sabe quanto eles arrecadaram? 22 milhões de dólares. Isso dá 110 milhões de reais. 110 milhões de reais em doação. Foi o que eles receberam para produzir as 2 primeiras séries.
e continuam arrecadando para produzir a terceira, a quarta. O objetivo da equipe do The Chosen é produzir 7 temporadas sobre os escolhidos, sobre os discípulos, sobre Jesus. E aqui a gente começa a falar sobre esses 3 pontos que fazem The Chosen ser uma série acima da média, a maior da TV independente do mundo. E aqui estão as lições que a gente tem que aprender e aplicar na nossa mensagem, aplicar no nosso dia a dia, para que a gente possa crescer em audiência e fazer sucesso. O primeiro ponto, preste atenção, o primeiro ponto que faz The Chosen ser especial é que eles encontraram um jeito novo de contar uma história. Olha isso. Um jeito novo de contar uma história que quase todo mundo conhece, a história de Jesus. Eles fazem um recorte e começam a contar a história de Jesus no momento em que ele começa a convidar os discípulos para acompanhá-lo. Qual é o nome da série? Os Escolhidos. Quem são os escolhidos? Os discípulos de Jesus. Então, um jeito novo de contar essa história é a partir da perspectiva dos escolhidos, dos discípulos. The Chosen se dedica a imaginar, a criar como teria sido a vida de Pedro, Tiago, João, Mateus. Na Bíblia nós temos informações sobre eles. No The Chosen, eles aprofundam. E aí a gente pode ver como é a relação de Pedro com a esposa, de Pedro com os outros pescadores, como que é a relação de Mateus, que era coletor de impostos, com funcionários do Império Romano. Como é que era a vida e as questões de Nicodemos, um líder dos fariseus. Como era a intimidade dessas pessoas, o que elas pensavam, como elas reagiam, o que elas sentiam. Eles pegaram o que está escrito na Bíblia e desenvolveram uma história. Assim, encontraram um jeito novo de contar uma história que muitas pessoas já conhecem. E eles fizeram isso de uma forma incrível. Quem assiste ao primeiro episódio de The Chosen quer assistir logo todos. Eu, inclusive, fui maratonando. E chegou no momento que eu falei, caramba, se eu continuar assistindo 2, 3 por dia, eu vou ver a série toda em uma semana. E aí eu vou ter que ficar esperando quanto tempo até a próxima temporada? De tão bom que eu achei The Chosen, de tão bom que é essa série. Então, o primeiro ponto aqui que a gente precisa destacar é um jeito novo de contar uma história. The Chosen nos apresentou uma história conhecida, mas contada com uma nova abordagem. Eles nos levaram a enxergar a história de Jesus por outro ângulo. E aí é fascinante, porque a gente está aprendendo algo novo, que faz parte da ficção que eles criaram, dentro de uma história que a gente já conhece. E aí é um encanto. E aí é maravilhoso. Conte histórias de um jeito novo. Conte histórias que as pessoas gostam de acompanhar e aprender por meio de histórias. Está aqui a primeira grande lição da série The Chosen. Segundo ponto, eles criaram uma plataforma própria com financiamento coletivo. Olha só, quem é roteirista, quem produz audiovisual, cinema, série, TV, precisa percorrer um caminho até ver o seu roteiro desenvolvido, gravado e publicado. Qual é esse caminho? Depois de você escrever o seu roteiro, o que você faz? Você bate na porta de uma emissora de TV e fala, olha, eu tenho uma ideia muito boa aqui. Você não gostaria de gravar o meu roteiro? Não gostaria de comprar e desenvolver e colocar no ar? Essa é uma opção. A outra opção é você procurar uma produtora de audiovisual. Falar, tudo bom? Eu tenho aqui um roteiro, você não quer produzir e depois tentar vender para alguma TV? É assim. Aí a pessoa vai, bate de porta em porta, vai tentando, vai tomando não. Até que chega um dia que toma um sim e a série sai. Mas The Chosen não fez esse caminho. Eles apostaram numa plataforma própria na internet e colocaram no ar de forma gratuita e, em troca disso, eles pediam a doação pelo financiamento coletivo. Então, para assistir ao The Chosen, quando ele começou lá atrás, você baixava o aplicativo deles,
Você não estava então entrando no aplicativo de uma TV, de um serviço de streaming. Você não estava. Você baixava o aplicativo deles. Assistia diretamente na plataforma deles. E ali mesmo você fazia doação para que a próxima temporada, os próximos episódios pudessem ser feitos. Enquanto a maioria das pessoas tenta buscar o apoio numa grande rede de TV, numa grande emissora, numa grande produtora, porque é o meio comum de se desenvolver um projeto de audiovisual, a equipe, os sonhadores do The Chosen, fizeram por conta própria. Juntaram dinheiro, produziram e colocaram no ar e pediram doação. Eles fizeram acontecer. E esse é um conselho que eu deixo para você baseado no The Chosen. Faça acontecer. Não espere pelos outros. Não fique dependendo de ninguém. Encontre um caminho e faça acontecer. Aliás, o The Chosen, ele provou que é possível, que no audiovisual, se você que está me acompanhando, você sonha em fazer filme de ficção, documentário, se você sonha em dirigir ou escrever sobre uma série de TV, saiba que existe um caminho, está provado que funciona, porque o The Chosen conseguiu. Se um fez, muitos vão poder fazer também. Eles criaram a própria plataforma, eles colocaram no ar de graça, eles não ficaram esperando alguém lá, o diretor de uma emissora, de uma produtora, olhar e falar, não, isso aqui não quero não. Não, melhor aqui, ó, mexe aqui que aí eu faço. Não, eles tinham um sonho, colocaram num projeto, começaram a gravar, colocaram no ar. E se tornaram a maior série de TV feita de forma independente do mundo. 400 milhões de visualizações e 110 milhões de reais arrecadados. Incrível. O feito de The Chosen é incrível. E a terceira lição que a gente tem a aprender com eles, o terceiro ponto, é que eles fizeram tudo com excelência e qualidade. O terceiro ponto, faça com excelência e qualidade. Não faça de qualquer jeito. Não olhe para o que você tem e fale assim, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho tempo, eu vou fazer de qualquer jeito só para cumprir tabela. Não seja assim. Pelo contrário, esforce-se, faça o seu melhor e não tem desculpa, tá? Você fala, Daniel, mas eu não tenho uma câmera para gravar os meus vídeos. Faz com o celular. Capricha na iluminação, que vai melhorar ainda mais a qualidade. Garanta que o seu áudio vai ser bem gravado. Pega o fone de ouvido, coloca dentro da camisa e faz ele de microfone. A captação do áudio é fundamental. Existem muitas formas de você produzir o audiovisual com poucos recursos e o produto final ficar muito bom. Depois você pode corrigir a cor nos aplicativos gratuitos. Não há desculpa para fazer de qualquer jeito ou para fazer mal feito. Você precisa se esforçar e fazer com excelência e qualidade. Quando a gente assiste aos episódios de The Chosen, a gente tem certeza que aquilo ali foi muito bem feito. Muito bem feito, que eles usaram as melhores câmeras, que eles fizeram uma seleção interessantíssima dos atores e das atrizes, que eles capricharam no roteiro, na edição, nas cores, no figurino. Porque tudo isso ajuda a aumentar a qualidade e a impactar os olhares. Não é à toa que The Chosen se tornou esse sucesso. Não é à toa que ele se tornou um fenômeno. E nós podemos aprender com esse exemplo. Nós podemos colocar tudo isso em prática. Eu vou repetir para você os 3 pontos. As lições que The Chosen nos deixa são essas. 1. O público gosta de boas histórias. Se você tiver uma boa história para contar, as pessoas vão te ouvir, elas vão te seguir e elas vão compartilhar o seu conteúdo, porque o público gosta de boas histórias. O segundo ponto, não dependa dos outros para realizar. Não dependa de ninguém. Se você pode fazer somente um pouquinho, faça um pouquinho. Não, Daniel, mas o meu sonho é gigante, eu preciso de não sei quem, fulano tem que me ajudar. Começa do jeito que você pode. Faz com o que você tem na mão. Busca conhecimento para saber como você vai melhorar o que você pode fazer. Busque conselhos. Olha, eu tenho essa ideia aqui. Você pode me dar um conselho? Pedir um conselho
É diferente de, você pode me dar R$1 milhão para eu poder produzir esse produto aqui que eu quero? A pessoa fala, capricha nisso, seja atento a isso aqui, faça desse jeito. Acompanhe o conteúdo de quem ensina a produzir. Veja os vídeos que estão no meu canal no YouTube que falam sobre como entregar uma mensagem, como descobrir o que é propósito. Vá lá, encha-se de conhecimento. Não dependa de ninguém. Você tem um sonho, você tem um projeto, faça como você pode. Dá o primeiro passo e o cenário na frente começa a mudar. E aí novas possibilidades vão aparecer e você vai poder realizar muito mais. E o terceiro ponto, a terceira lição que The Chosen nos deixa é: faça o melhor que você puder. Faça o melhor que você puder. Capacite-se, busque informação para fazer o melhor que você pode, do jeito que você pode. Então, você não vai depender das pessoas. Você vai contar histórias. Você vai fazer o melhor que você pode. Porque é muito mais produtivo fazer do que ficar parado apenas planejando e reclamando de quem não te ajudou. Faça o melhor que você pode. Imagina que você está numa estrada e você consegue ver alguns metros à sua frente. E lá na frente estão os desafios da vida, estão as dificuldades, estão as vitórias. E cada passo que você dá, o horizonte vai mudando. Você faz uma curva nessa estrada e o que está na sua frente já é outra imagem, já é outro cenário. Você já está tendo outra visão. Quando a gente começa a realizar, é exatamente assim. A gente dá um passo e o que está na frente começa a mudar. Se você ficar parado, tudo vai ficar igual como é sempre. Tudo vai ficar parado. Tudo vai ficar do jeito que está. Mas quando você dá o primeiro passo, as coisas começam a mudar. Não fique parado. Não fique sem aprender. Não fique sem acreditar, sem sonhar e sem realizar. Porque a sua mensagem é muito importante e tem muita gente que precisa ouvir aquilo que você tem para dizer. Pega essas lições de The Chosen. Terceira temporada está começando, você pode assistir. Inclusive, eles cresceram tanto que eles também estão em serviço de streaming. Estão na Globoplay, estão na Netflix. O sucesso é tão grande que eles começaram a vender, a ceder os direitos de exibição da primeira temporada para os canais fechados. Por quê? Porque eles deram o primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo, o cenário na sua frente vai mudando e novas possibilidades vão chegando. E as vitórias também se aproximam de você. Por quê? Porque você caminhou na direção delas. Então não fique parado. Dê o primeiro passo. Faça acontecer, porque você é uma flecha. Quero te agradecer pela sua audiência, pelo seu carinho, por você ter ficado até aqui ouvindo esse episódio sobre The Chosen, a maior série de TV independente do mundo. A gente se vê em breve no próximo Pode Comunicar, o podcast que ativa o seu conteúdo. Flecha, eu te desejo saúde e paz, tá? Até breve.